A presente aula aborda o tema da ética na pesquisa qualitativa. Através dessa aula, a gente vai poder observar que a ética na pesquisa qualitativa perpassa as dimensões do planejamento, da execução e também da análise de dados e apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa. Para a gente introduzir a temática, a gente vai poder observar que essa relação entre ética e pesquisa pode ser conceituada como uma reflexão sistemática sobre os métodos e os fins da ciência. Aqui se colocam em xeque os caminhos que a gente escolhe para fazer nossa pesquisa, como também uma reflexão sobre o para que fazer pesquisa e por que a minha pesquisa ela é relevante. Destaca-se aqui a questão da relevância social dos estudos, como também a relevância científica dos estudos, que diz respeito à contribuição do estudo para mudar a sociedade, para resolver problemas práticos, ou também para resolver problemas científicos e ampliar a discussão dentro de uma área específica de estudos. Como destaca Uwe Flick, o autor de referência para essa aula, os problemas éticos na pesquisa qualitativa perpassam todo o processo de desenho e realização dos estudos. Se aproximando mais das questões que envolvem os desafios e os problemas éticos relacionados à pesquisa qualitativa, a gente pode elencar aqui pelo menos alguns dilemas ilustrativos. Um primeiro dilema seria qual será o campo da pesquisa. Esse dilema ele é comum a quase todas as pesquisas, mas sobretudo e especialmente aquelas que se pretendem a desenvolver um trabalho de campo, é essa necessidade de delimitar o espaço social que será investigado, esse espaço social que vai contar com a interação, a participação, a inserção do pesquisador ou da pesquisadora e a própria reflexão sobre onde será o campo da pesquisa já envolve toda uma reflexão sobre o planejamento da pesquisa, que é muito o que está relacionado ao outro dilema ético, que é como delinear e planejar um estudo. Como que eu posso demarcar uma boa questão de pesquisa e definir as formas adequadas e assertivas de buscar as respostas para os meus dilemas relacionados à pesquisa. Como que eu vou conseguir, em determinado campo específico, responder às questões do estudo? Isso já vai trazer o outro dilema, que é o dilema de quem serão os participantes, quem serão as participantes do meu estudo. Quem serão as pessoas que eu vou entrevistar? Quem serão as pessoas que vão ser os informantes chaves da minha pesquisa? Quem serão as pessoas, quais são as atividades que eu vou observar na minha pesquisa? Então, a ética na pesquisa está muito relacionada ao tipo de interação que a gente vai construir na relação com o outro, com os participantes da pesquisa, com as instituições participantes da pesquisa, e como que a gente vai estabelecer uma relação de confiança com esses participantes. É importante a gente ter consciência também dos problemas éticos comuns, conhecer os problemas éticos comuns relacionados à pesquisa qualitativa. Primeiro, o sujeito envolvido ou participante da pesquisa não saber que está fazendo parte de uma pesquisa. Isso é fonte de uma quebra de um dos princípios básicos no que diz respeito à ética na pesquisa. Toda participação ela deve ser consentida e esclarecida, de modo que configura-se um problema ético o não conhecimento por parte dos envolvidos de que estão sendo submetidos a uma pesquisa. Outro problema ético derivado dessa questão ou relacionado a isso, à participação dos sujeitos na pesquisa, diz respeito às consequências dessa participação. Toda participação na pesquisa ela não pode ser danosa. Então, haver dano relacionado à participação é um dos problemas éticos comuns. Outro problema ético comum está ligado à fase de análise dos dados, onde o pesquisador ou a pesquisadora ele acaba manipulando os dados, destacando aspectos que muitas vezes lhe interessam, que está mais ligado muitas vezes a uma ideologia do pesquisador ou da pesquisadora, e ele omite
outros significados, outros materiais oriundos da pesquisa que podem ou que contribuiriam para uma interpretação antagônica à que foi feita. E a manipulação dos dados, então, seria um dos derivados desse erro interpretativo ou dessa falta de rigor na interpretação dos dados, gerando um problema ético comum nas pesquisas. Outro problema ético comum é a omissão de detalhes metodológicos. Quando o pesquisador ou a pesquisadora ele acaba por não destacar, por exemplo, problemas existentes na pesquisa, erros, limitações do estudo, caminhos percorridos metodologicamente que acabam sendo omitidos para que a pesquisa tenha uma aparência de cientificidade que ela não tem, ou mesmo para cumprir com um certo um padrão de imagem, de representação do que seria o correto, que muitas vezes não é o que foi feito na prática. A gente vai observar muito essa omissão de detalhes metodológicos quando da análise, por exemplo, de artigos publicados em revistas, artigos que não destacam alguns detalhes metodológicos, e eu costumo dizer e sugerir que é muito importante que você delimite todos os aspectos, que apresentem todo o percurso, todos os aspectos que, claro, são relevantes para dar mais transparência aos estudos. Todo estudo ele apresenta limitações e essas limitações precisam ser conhecidas pelos pares avaliadores do trabalho e pelos leitores de um modo geral. Outro problema ético comum é o plágio, né? A cópia de ideias, você copiar partes de trabalhos de outros autores e atribuir a si ideias que não são suas. Isso é um dilema ético comum. A gente vai observar esses problemas muito ligados aos trabalhos científicos realizados por alunos de pós-graduação ou mesmo de graduação. Ainda há essa dificuldade, às vezes, de saber referenciar adequadamente os autores, e isso pode acontecer de modo inconsciente. O plágio inconsciente, eu diria, está ligado a essa dificuldade, essa falta de formação no que diz respeito à habilidade dos pós-graduandos e graduandos de fazer a referência, a citação direta e indireta. E há também, claro, aquele plágio criminoso, né, mais intencional, doloso, onde a pessoa copia o trabalho de outros e atribui a si, né, seja na elaboração de projetos de pesquisa, seja na replicação de resultados relacionados às pesquisas. Né? Então, o plágio é um problema comum no que diz respeito à ética na pesquisa. E um outro problema comum, que eu diria que é muito importante que a gente esteja atento a isso, que é a quebra do anonimato. Né? O anonimato, a confidencialidade, são princípios importantes no que diz respeito à ética na pesquisa e que precisam ser respeitados. Diante desses diversos problemas e desafios éticos na pesquisa, foram criadas instituições, sistemas de controle que a gente pode entender como proposições a nível institucional, que são eles a criação de códigos de ética, a criação de comitês de ética, a criação de critérios de qualidade para avaliar as pesquisas e projetos de pesquisa, o uso da triangulação de métodos como uma forma de dar mais qualidade aos estudos. Eu posso triangular métodos e posso triangular pesquisadores. A triangulação está ligada à ideia de variação de métodos. Então, no que diz respeito à variação de métodos, eu vou, por exemplo, ter duas formas de coletar dados, por exemplo. Eu vou entrevistar pessoas e também eu vou observar ações, e daí eu já configuro uma variação, uma etnografia por um lado e entrevistas por outro. Eu posso pensar também a triangulação no que diz respeito a pesquisadores, 2 ou 3 ou uma equipe de pesquisadores se debruça sobre o mesmo material
produzido na pesquisa, por exemplo, as transcrições das entrevistas, elas não seriam interpretadas somente por um pesquisador, mas por vários. E aí a gente chegaria a certos consensos em torno da interpretação mais justa e correta do material coletado. E a gente vai ter proposição também no que diz respeito à preservação da ética na pesquisa, que estão ligados aos procedimentos, eu diria até clássicos, de avaliação por pares, que tem a ver, por exemplo, com os rituais de defesa e bancas de qualificação, né, de TCC, de trabalho de conclusão de curso ou dissertações e teses, né? E a gente vai ter também a avaliação por pares também quando você submete a sua pesquisa a uma revista para publicação de artigo original ou outros artigos onde esse trabalho vai ser avaliado por pares, e essa avaliação por pares ela é uma forma de garantir um maior controle sobre a qualidade do trabalho, e esse esforço por garantir uma melhor qualidade no trabalho científico é um dos critérios que eu diria fundamentais para pensar um trabalho ético. Todo trabalho ético, então, é um trabalho pautado num rigor metodológico, num rigor de avaliação, num conhecimento que foi colocado à prova e que foi analisado sistematicamente e de forma adequada e justa. Ademais da delimitação dessas proposições institucionais que vão preservar a ética na pesquisa, que vão estabelecer mecanismos de controle frente aos problemas éticos comuns ou não comuns que possam derivar de um projeto de pesquisa, a gente vai ter essas proposições, mas elas não vão salvar, eu diria assim, não vão preservar totalmente o pesquisador ou a pesquisadora quando ele for colocar em prática a sua pesquisa. Como está destacado aí no texto, os princípios e diretrizes institucionais de controle da ética na pesquisa, eles são importantes, mas não protegem o pesquisador ou a pesquisadora em campo dos dilemas éticos vinculados a trabalhar com pessoas em ambientes naturais próprios da pesquisa qualitativa. Quando a gente vai a campo, quando a gente interage com os sujeitos, aí sim a gente se debruça sobre um conjunto de questões éticas que tem a ver muito com a complexidade das relações humanas, muito com essa dificuldade, esse desafio que é construir conhecimento a partir do diálogo e da interação com os sujeitos inseridos numa realidade social dinâmica e contextualizada. Então, a gente pode entender os princípios e diretrizes éticas como matrizes de orientação. Eles não são uma camisa de força, mas eles são matrizes de orientação que vão ajudar o pesquisador no desenvolvimento e delineação do seu estudo. Uma das questões fundamentais ou princípios básicos é o consentimento informado. Toda participação na pesquisa ela deve ser derivada do consentimento dos participantes em participar da pesquisa, após serem esclarecidos sobre quais os objetivos da pesquisa, sobre quais os instrumentos e como que vai se dar essa participação nessa pesquisa e, inclusive, a própria contribuição da pesquisa para o campo investigado. Então, dentro desses princípios básicos, há uma necessidade de uma relação honesta com os participantes da pesquisa, de modo que a gente não vai enganar os participantes em nenhuma hipótese. É preciso preservar também a privacidade e a confidencialidade do que foi dito na pesquisa. É preciso pensar na precisão dos dados e da interpretação. Isso diz respeito ao fato de que muitos dos dilemas éticos ou desafios éticos na pesquisa qualitativa estão ligados a essa necessidade do pesquisador ou da pesquisadora desenvolver uma análise de dados rigorosa e comprometida e sistemática.
É preciso respeitar os valores, as concepções, as formas de ver o mundo dos participantes da pesquisa, de modo que isso aparece não só na interpretação dos dados, como também na relação que se estabelece com os sujeitos quando na interação em campo. Então, esse respeito ao participante, essa busca pela beneficência da pesquisa, pela não maleficência da pesquisa, são aspectos fundamentais para pensar essas matrizes de orientação no que diz respeito às questões éticas na pesquisa. Então, beneficência, que diz respeito ao estudo voltar-se para produzir um benefício para a comunidade dos participantes ou mesmo a sociedade. Então, essa pesquisa ela tem que refletir sobre a sua contribuição, sobre a sua relevância social. E ela não pode, a participação da pesquisa ela não pode gerar danos aos participantes, de modo a não trazer problemas que alterem o cotidiano ou que tenham consequências negativas para a participação na pesquisa. Outras dimensões da ética na pesquisa qualitativa podem ser pensadas. São elas a relevância do estudo, como já foi dito, essa relevância tem a ver com a relevância social e científica do estudo. É preciso refletir também sobre quem são os participantes do estudo, especialmente quando a gente está pensando pesquisas que envolvem pessoas em condições de vulnerabilidade, vulnerabilidade social que tem várias formas, vários exemplos, que são desde condições precárias de existência até pessoas que têm problemas de saúde graves, né? Ou então crianças ou menores de idade. A gente tem que sempre refletir se é justificável expor essas pessoas à pesquisa. A exposição à pesquisa traz algum dano a essas pessoas? Colocando numa balança entre benefícios e malefícios, o que a justiça, como um princípio de análise, vai colocar para resolver esse dilema ético? Então, vale a pena expor essas pessoas? Isso é uma questão importante a ser pensado no que diz respeito à ética na pesquisa. Então, a gente tem que pensar também a pesquisa qualitativa ligada ao planejamento dessa pesquisa. Questões mal delineadas e amplas demais vão levar a um excesso de participação na pesquisa, a um risco muito grande de expor as pessoas à sua privacidade ou a tocar em questões que não interessam à pesquisa, no mínimo tomando o tempo dos participantes e mesmo dos pesquisadores envolvidos. Então, a ética está relacionada ao planejamento da pesquisa e envolve, sobretudo, a questão da elaboração das perguntas de pesquisa e as formas metodológicas de responder às perguntas de pesquisa. Então, há de se refletir se as perguntas do estudo delimitam bem o que se quer pesquisar. Isso é uma questão transversal, importante no que diz respeito à ética na pesquisa. Respondendo bem essa questão, delimitando bem as questões, a gente vai evitar, né, que a pesquisa ela se desenvolva sem foco e que aumente desnecessariamente o escopo das entrevistas, o escopo da participação dos sujeitos e que isso acabe, eu diria, desperdiçando a própria energia empreendida na pesquisa, como também expondo os participantes a uma exposição desnecessária que pode comprometer a privacidade. Então, o excesso de pesquisa ele pode colocar em risco a privacidade dos participantes e vai produzir o que o autor, que Ulf Flick está destacando como um cemitério de dados que será inútil para a pesquisa. Outra questão ética importante está relacionada ao acesso à pesquisa e à amostragem. Então, a gente vai ter como um princípio básico o consentimento informado, né? Esse consentimento informado ele vai aparecer sobretudo, né, em termos formais, no termo de consentimento livre e esclarecido, né?
através desse termo de consentimento livre e esclarecido, e aí tem vários modelos que a gente pode pensar para esse termo de consentimento livre e esclarecido, a gente vai ter no corpo desses termos de consentimento livre e esclarecido, esclarecimentos quanto aos objetivos da pesquisa, quanto ao compromisso formal da pesquisa com gerar determinados benefícios para a sociedade. São esclarecidos também os procedimentos da pesquisa, como vai se dar a participação e os possíveis riscos que estão envolvidos na participação na pesquisa, se é que existem esses riscos. A gente já conversou no slide passado sobre a questão das pessoas vulneráveis, né? Pessoas em condições de vulnerabilidade. A gente tem que pensar quem vai assinar esse termo para essas pessoas. Se são pessoas que judicialmente já têm seus responsáveis, a gente tem que buscar a assinatura desses termos de consentimento livre esclarecido pelos responsáveis, por exemplo, quando a gente está fazendo pesquisas com crianças, adolescentes, menores de 18 anos, quem assina geralmente são os pais. É importante destacar que a pesquisa ela não pode gerar prejuízos aos participantes, como a gente já conversou. A não maleficência é um princípio básico, né? Matriz de orientação para a pesquisa. E, em síntese, o que está em jogo aí é porque a gente escolheu determinado grupo de participantes para a nossa pesquisa. A reflexão sobre a amostra é também uma reflexão ética sobre como vai se dar ou como vai se operacionalizar esse diálogo, como vai se efetivar esse diálogo com os participantes da pesquisa. A ética ela vai ganhar uma conotação especial quando a gente chega no trabalho de campo, por isso eu demarquei essa frase tirada do texto, da página 102. A coleta de dados é a parte de nossa pesquisa em que se chega mais perto dos participantes, de forma que a ética em relação ao campo e a ele se torna concreta e prática nessa etapa. É muito importante entender, quando a gente está discutindo ética em pesquisa qualitativa, a gente tem que entender também as especificidades de cada metodologia construída. Cada método vai ter seus desafios, cada método vai ter seus dilemas éticos. Cada campo vai nos trazer também dilemas éticos. Cada interação com o indivíduo muitas vezes se torna um encontro singular. E é nessa singularidade que a ética vai surgir e não vai ter nenhum código de ética que vai nos salvar, que vai nos libertar dos erros que porventura possam surgir nesse encontro singular com o outro no desenvolvimento do trabalho de campo. Então, a gente tem que estar sempre preocupado com o modo como a gente vai estabelecer relações com os outros no trabalho de campo e a forma como a própria pesquisa ela vai se relacionar com as instituições e com a própria sociedade. A gente tem que pensar o impacto da pesquisa no cotidiano dos participantes e, claro, pensar a relevância social da pesquisa. No que diz respeito à participação no que diz respeito à participação, a gente tem que pensar no impacto que a participação na pesquisa vai ter na vida cotidiana dos entrevistados, das pessoas que se dispuseram e se comprometeram a ajudar no estudo. É necessário alterar a vida cotidiana dessas pessoas para a realização da pesquisa. A pesquisa vai gerar algum nível de perturbação, alteração nessa vida cotidiana, vai atrapalhar a rotina de trabalho da pessoa, a minha entrevista. Então, são dilemas e problemas éticos que podem ter uma pequena escala, mas podem ter uma escala grande. Quando eu penso, por exemplo, como apresentar os resultados da minha pesquisa para a instituição que acabou legitimando e que deu o aval para que eu possa desenvolver a minha pesquisa. Então, eu tenho, nessa relação com o trabalho de campo, várias questões específicas que estão relacionadas à complexidade do próprio trabalho de campo construído de modo singular na pesquisa.
A gente já antecipou que a ética, os problemas éticos na pesquisa, ou os dilemas éticos na pesquisa qualitativa, eles aparecem muito no que diz respeito a essa etapa da análise dos dados, né? É preciso ter uma análise cuidadosa e rigorosa dos dados. É preciso ler, reler continuamente e atenciosamente os dados, fazer um trabalho sistemático, preservar um tempo satisfatório para a realização da análise dos dados. Eu diria uma estratégia necessária para que a gente cumpra com esse princípio básico da pesquisa. O trabalho tem que ser rigoroso. Eu preciso dedicar tempo a interpretar corretamente os dados. Então a gente precisa ter cronogramas de ação que incluam esse desafio ético, que é o desafio da análise justa, correta e profunda, adequada dos dados. Então, é necessário ser preciso e explícito, fazer interpretações pautadas naquilo que foi dito nos discursos produzidos pelos sujeitos, ser honesto com o que eles quiseram destacar, né? Ser respeitoso também. É preciso ser justo e basear-se nos dados. É preciso respeitar as falas dos participantes, né? Independente das suas colorações políticas e de valor. A gente precisa respeitar os posicionamentos e as falas dos participantes. É preciso evitar as grandes generalizações, as generalizações exageradas. É preciso ser muito comedido, muito preciso na interpretação, muito pautado naquilo que foi dito. Isso, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a gente não possa se contrapor ou fazer interpretações profundas e que abarquem várias questões relacionadas aos dados. Eu posso fazer, eu diria, reflexões teóricas, mas eu preciso ser preciso no que diz respeito àquilo que foi dito pelos participantes. Então, eu preciso ser explícito e justo na interpretação dos dados. Evitar conclusões exageradas. É preciso ser confidencial. Novamente, volta a questão da confidencialidade, a questão da privacidade. Quando eu estou analisando os dados, eu não posso esquecer que eu tenho esse compromisso de anonimato com aquilo que foi dito. Então, muitas frases eu não posso publicá-las diretamente, porque elas podem expor as pessoas, elas podem ser reconhecidas a partir daquilo que foi dito. Então, eu preciso ser seletivo também a esse ponto, quando eu estou falando da interpretação dos dados. É preciso, como já foi dito, evitar os cemitérios de dados, de modo que a gente tem que ter boas perguntas e delimitar boas perguntas de pesquisa, para que na análise dos dados a gente possa se centrar naquilo que precisa ser aprofundado, que é responder as perguntas de pesquisa. Outro aspecto interessante no que diz respeito à análise dos dados é que quando eu estou fazendo essa análise, essa interpretação, eu preciso ter uma escrita cuidadosa, pautada naquilo que foi dito, sempre triangulando entre os participantes, não omitindo visões contraditórias, superando e incorporando o contraditório, né? Preciso incorporar essa lógica do antagônico. É preciso também entender que aquilo que foi dito não tem muitas vezes várias conotações. As conotações precisam ser abordadas e quando a gente não tem como afirmar categoricamente aquilo que foi dito ou interpretado de um modo mais eu diria, assertivo, a gente coloca isso em dúvida, a gente levanta dúvidas sobre aquilo que não se pode concluir. A gente não pode concluir sem ser pautado numa evidência empírica, sem ser pautado numa reflexão teórica apropriada. Então a gente desenha uma interpretação sobre o fenômeno, a gente constrói essa interpretação e quando a gente chega no momento de dar o feedback ou a devolutiva das entrevistas junto à instituição onde a pesquisa foi desenvolvida, junto ao grupo dos participantes, junto à sociedade, é interessante que a gente tenha um feedback por parte desses
participantes. Esse feedback, esse retorno para dizer se a nossa interpretação é condizente, não é, se ela é parcial, se ela não é, ou como que essa parcialidade está se construindo, ou como que os participantes podem, inclusive, contribuir para ampliar essa interpretação. Esse feedback ele é um procedimento que vai dar mais qualidade, mais validade à pesquisa e que é interessante que a gente construa um cronograma de ação que permita esse retorno à sociedade, esse retorno aos participantes, de modo não só a mostrar aquilo que foi feito, como também aproveitar a oportunidade desse reencontro com os participantes para poder consolidar a interpretação que foi feita ou as interpretações que são feitas no decorrer da pesquisa. A gente vai concluindo a aula e é importante que a gente retome os pontos-chave dessa aula. O primeiro ponto é que a ética não é apenas uma questão de princípios abstratos. Como a gente viu na aula, esses princípios abstratos eles são matrizes de orientação que permitem com que o pesquisador ou a pesquisadora tenham um caminho, vamos dizer assim, mais orientado no decorrer do trabalho de campo, no decorrer do colocar em prática aquilo que foi planejado na pesquisa. Mas não são uma camisa de força por um lado e por outro lado não protegem o pesquisador ou a pesquisadora dos dilemas complexos que são relacionados a essa pesquisa em ambientes em que a intersubjetividade ela se coloca num nível de singularidade que faz qualquer estudo ser um estudo único, quando a gente pensa o fato de que a pesquisa qualitativa ela lida com as diferenças, ela preserva as singularidades, ela lida com subjetividade ou com encontros de subjetividades. Quando a gente pensa, por exemplo, uma entrevista, a gente está falando de um encontro, que esse encontro é único e a gente vai ter que ter uma habilidade, um senso prático que vai se construindo através da experiência para a gente poder construir uma prática ética. As questões éticas elas são pertinentes a todas as etapas, desde o desenho da pesquisa, o planejamento da pesquisa, a fase de execução, o trabalho de campo e também a análise dos dados. Parte importante da ética na pesquisa é vivida em campo e no tratamento dos dados. A gente pode relacionar a ética na pesquisa com um esforço de reflexão desde a concepção do estudo, a delimitação das questões, como os caminhos para responder essas questões do estudo e a forma como também a gente busca fazer da pesquisa algo relevante socialmente ou relevante cientificamente. A gente viu na aula também que a ética na pesquisa está relacionada à busca por melhorar a qualidade da pesquisa. Aqui estão as referências utilizadas para essa aula, sobretudo esse primeiro texto, que está um capítulo desse livro, Desenho da Pesquisa Qualitativa, de Uwe Flick. Esse texto está colocado de forma acessível para todos no SIGA. Aproveitem para ler o texto e também deixar comentários relacionados a essa aula, dúvidas, questões, sigam o canal, comentem e utilizem esse mecanismo de diálogo para que a gente possa aprimorar nossos conhecimentos.